Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então? Aula 2, nós vamos conversar aqui sobre conjunções. A gente vai ver aqui quais são as características das conjunções, para que elas servem, sentido, né, que é muito importante. As provas da Polícia Civil, na verdade, das provas da VUNESP, de uma maneira geral, eles gostam muito de perguntar a respeito de conjunções. A gente vai ver aqui todo o aspecto de conjunção. Nós vamos cercar aqui a banca examinadora com a matéria de conjunções. Vamos para cima, então? Vamos lá, então. Vamos ver para que serve conjunções aqui. Bom, conjunções, pessoal, é ligar, tá? Sempre que se fala em conjunção, é conectar, ligar uma coisa a outra, tá? Bom, tanto faz concurso para escrivão, o investigador e o agente, tá vendo? Eu destaquei para vocês aí em vermelho a matéria específica para cada um desses cargos. Então, ela serve tanto para quem vai prestar concurso para escrivão, como investigador ou agente, tá? Tanto faz aí. Bom, as conjunções são divididas em 3 partes. São 3 grandes partes que nós temos aí de conjunção. Coordenativas, subordinativas adverbiais e as chamadas conjunções integrantes. As coordenativas, elas introduzem as orações chamadas coordenadas sindéticas. Quando se fala em sindética, sindética vem do grego sindeto. Vou colocar para vocês aqui, ó. Sindeto, tá? Ó, sindeto, na verdade com Y aqui, que significa conjunção. Então, quando você tem uma oração que ela é sindética, significa dizer que ela tem conjunção, né? É ter conjunção. Porque tem as orações assindéticas, né? Que são aquelas que não possuem conjunção. Então, entendam sindética como ter conjunção. 5 classificações, a gente vai ver cada uma delas aqui. Depois as conjunções, as chamadas conjunções subordinativas adverbiais, que introduzem as orações subordinadas adverbiais. São 9 classificações. E depois, por fim, as que introduzem a oração subordinada substantiva, que são as conjunções integrantes Q e C. São essas duas só. Então, na verdade, as conjunções elas se encerram para nós aqui. O que interessa é isso aqui, tá? Nesse ponto aqui. A gente vai ver cada classificação. Existem aquelas conjunções que são repetidas, são conjunções idênticas, são conjunções iguais. E a gente vai ver como é que você identifica a diferença, porque há uma forma adequada para você identificar a diferença da classificação, do sentido das conjunções, isso dentro de um contexto. Então, por exemplo, você vai pegar lá a conjunção porque, você vai encontrar tanto em explicativa quanto em causal. E tem uma diferença de interpretação aí, a gente vai ver como é que funciona isso aí, tá bom? Vamos para cima então, vamos lá. No passo a passo aqui, a gente vai primeiro para as conjunções coordenativas. Coordenada significa estar em uma oração coordenada, que é uma oração independente. A gente vai ver aqui o que significa ser uma oração independente, tá bom? Bom, conjunções aditivas. Nós vamos ter 5 classificações, uma delas é aditiva ou de adição. Claro que elas vão estabelecer uma relação de soma entre essas orações, né? E aí eu destaquei, fiz um período para vocês, né? Os alunos não só fizeram os exercícios, como também apresentaram o trabalho. Essa oração que você vê aí sublinhada, onde tem o como também, ela é uma oração chamada coordenada, porque ela é independente de qualquer outra oração no período. Ela é sindética, porque ela tem uma conjunção, que é uma conjunção, e ela é aditiva, porque ela tem uma conjunção aditiva. Esse conjunto de expressões que você vê nesse período, os alunos não só fizeram os exercícios, como também apresentaram o trabalho, você identifica pelo contexto que existe uma soma, né? Nós estamos tendo uma soma, quer dizer, os alunos fizeram os exercícios e também apresentaram o trabalho, então existe uma soma. E aí a sugestão que eu dou para vocês é a seguinte, aqui eu falo para todos os candidatos, você precisa pegar aqui, ó, as principais conjunções aditivas e você vai substituindo, que é o ideal para uma prova de concurso é fazer isso. Você pegar a conjunção no período e substituir por outras de igual valor. Então, aqui eu coloquei as principais, chamadas principais conjunções aditivas. Tá? Depois nós temos lá as adversativas, muito comum em provas de concurso, estabelecem uma relação de oposição, uma relação de contrariedade, de contraste
E mais uma vez aí eu sublinhei uma oração que é iniciada pela palavra contudo. E essa oração é a oração que tem verbo. Ela é coordenada porque ela é independente de qualquer outra oração dentro desse período. Ela é chamada de sindética porque ela possui uma conjunção, que é que você está vendo destacada aí, que é o contudo. E ela é adversativa ou de adversidade, porque apresenta uma conjunção adversativa. E aqui também as principais conjunções adversativas. Você pode substituir, por exemplo, chegaram cansados da viagem, mas ainda fizeram uma faxina na casa. Todavia, entretanto, no entanto, porém, fazendo essas substituições para você identificar. As alternativas ou de alternância são as menos questionadas em provas, mas eu trouxe aqui porque elas também fazem parte das orações coordenadas e também fazem parte das conjunções. Elas vão estabelecer uma relação de alternância, de escolha, ou você fica calmo, ou é provável que erre as questões. Mesmo esquema, destacado aí, sublinhado, é oração porque tem verbo, é coordenada porque é independente de outra oração, é sindética porque tem conjunção, no caso a combinação ou, que indica alternativa, alternância, e é alternativa ou de alternância porque justamente tem, e você, essa conjunção, você pode substituir por outras também de igual valor. Temos as conjunções conclusivas, que, claro, vai estabelecer uma relação de conclusão, vai concluir aquilo que está dito, aquilo que está escrito no outro período. Por exemplo, estava bem preparado, logo se saiu bem no concurso. E há uma situação interessante aí no pois, aqui eu chamo a atenção de vocês, porque essa frase B, que você vê na sua tela, estava bem preparado, ponto e vírgula, saiu-se bem pois no concurso, não é uma construção muito comum no nosso dia a dia. Normalmente a gente não usa esse tipo de construção na nossa fala, no nosso cotidiano. Então o que você tem que identificar é o seguinte, é o que a gramática nos dá. Ela coloca aqui as principais conjunções conclusivas, e se você observar aqui embaixo, você vai ver que o pois, ele aparece depois do verbo, que é exatamente o que acontece aqui, Então está aqui o verbo, e o pois está aparecendo depois do verbo. Quando isso acontecer, a conjunção pois, ela com certeza ela vai ser conclusiva ou de conclusão. Então está aí a primeira dica, a primeira atenção que você tem que ter em relação à conjunção pois. Quando ela estiver num período depois de um verbo, ela vai ter uma função de conjunção conclusiva ou de conclusão. Ela vai identificar uma conclusão dentro do período. E por fim, nas conjunções coordenadas, as conjunções explicativas. E vejam que aqui vai aparecer o pois de novo. Então, por exemplo, na primeira frase ali, vá para casa que você não está bem. Vá para casa, pois você não está bem. A oração sublinhada é a oração porque tem verbo, é coordenada porque é independente de uma outra oração no período, ela não exerce qualquer função sintática em relação a outra oração. E ela é sindética explicativa, sindética porque tem conjunção, explicativa porque apresenta uma conjunção pois, Mas aí você vai dizer para mim, mas eu acabei de ver agora há pouco aqui, que o pois é uma conjunção conclusiva, Tá vendo aí, tem 4 aí, Sim, preste bem atenção como aparece no item 4. Conjunção conclusiva, o pois está depois do verbo. Olha que eu chamei a atenção de vocês aqui, o pois, depois do verbo, Agora, olha o que vai acontecer aqui, O pois, ele está antes do verbo. Olha o verbo aqui e olha o pois aparecendo aqui, Essa é mais uma característica que a gente vai ver depois, mais para frente aqui, nesta aula mesmo, tá? Nós vamos ver mais uma vez isso. Então, lembrando, a conjunção pois, quando ela estiver depois do verbo lá na oração, ela é conclusiva. Quando ela estiver antes, ela vai ser explicativa. Mas nós vamos encontrar uma outra possibilidade também que a gente vai ver já já. Então, resumindo, nós temos as conjunções coordenativas ou coordenadas, que são essas 5. Aditivas ou de adição, adversativas ou de adversidade, alternativas ou de alternância, conclusivas ou de conclusão, explicativas ou de explicação. Essas conjunções introduzem o que a gramática chama de orações coordenadas sindéticas. Então, oração coordenada sindética aditiva, oração coordenada sindética adversativa, e assim por diante. Então, você
quer encontrar o nome de uma oração, quer saber o nome da oração completa, por que ela é oração, por que ela é coordenada, por que ela é sindética, por exemplo, adversativa, então a fórmula é você identificar a conjunção. Por isso eu trouxe as principais conjunções aqui, das principais classificações. Agora a gente vai passar por um outro tipo de conjunção, que também tem a ver com o assunto conjunção, que é ligar, só que agora subordinadas. A gente vai ver que são 9 classificações. Vou abrir a telinha para você. A gente vai ver aqui a próxima, que são as subordinadas. Né? Subordinadas, como o próprio nome diz, ela é dependente, né? Se ela é subordinada, você pode puxar uma setinha aqui, ó. Então, ela vai ser dependente. Ela é dependente do quê? De uma outra oração. Vamos ver como é que funciona? Vamos pegar primeiro aqui as causais. Ou de causa, como o próprio nome identifica ali, ó. Ela vai estabelecer uma relação de causa e consequência. Então, olha esse período aí. Estava muito cansado porque trabalhou demais. Essa primeira oração que aparece aqui, nós vamos chamar de oração principal. Né? Por que principal? Porque esta outra oração que aparece aqui, ela é considerada subordinada adverbial, porque ela exerce a função de advérbio da oração principal. E ela é causal porque ela apresenta uma conjunção porque, que também é identificada como causa, e também o contexto. Olha só, não é só identificar a conjunção, dá uma olhadinha no contexto. Estava muito cansado porque trabalhou demais, então a causa de estar muito cansado, quer dizer, a causa de ter acontecido o que acontece aqui na oração principal estar cansado é justamente a causa está aqui, ó, que é o trabalhar demais. Então, nós temos aqui uma relação, essa daqui é a chamada consequência, né? A consequência, ó, preste bem atenção ali, ó, estava muito cansado, essa é uma consequência de ter trabalhado demais. Então, aqui a gente tem a causa, né? A causa, esta é a consequência, estar muito cansado. As principais conjunções subordinativas causais eu trouxe para vocês aqui também. Você está vendo pois ali, né? O que, o porquê, o porquanto. E a gente vai ver daqui a pouquinho a diferença de sentido que há entre conjunções de igual valor, conforme eu havia dito para vocês aqui. Conjunções comparativas, claro, indicam uma relação de comparação entre uma oração e outra, entre o que está afirmado numa oração e o que está afirmado numa outra oração. Então, o filho é dedicado tal qual o pai. Observem que a oração destacada em sublinhada, ela vai apresentar um verbo implícito. Né? O filho é dedicado tal qual o pai é dedicado. Então, a segunda oração, que é justamente essa daqui, que apresenta a conjunção ou a expressão que indica a comparação, ela tem um verbo aqui. Né? E esse verbo está implícito. Né? Ele está escondido. Que verbo é esse? É o mesmo verbo da oração principal, desta oração. O filho é dedicado igual o pai é dedicado. Então, vejam que o verbo está implícito aí. O verbo e o adjetivo dedicado são ambos elementos que estão implícitos na oração subordinada. Principais conjunções de comparação ou comparativas, e também pelo contexto você vai perceber, né? Essa questão de comparação é bem simples, é bem tranquilo você identificar isso aí dentro de um contexto. Estamos a 2 ainda, vamos lá para 3. Né? 3, concessivas ou de concessão. Preste bem atenção aqui, tome muito cuidado, uma atenção específica, porque essa daqui é muito questionada em provas, tá? Principalmente da VUNESP. Ela traz uma relação de oposição também, de contrariedade, né? De contraste. Olha o contexto, ó. Embora estivesse aguardando a chegada do amigo, saiu para almoçar. A oração que está sublinhada é a oração porque tem verbo, é subordinada porque depende de uma outra oração, ela exerce uma função adverbial da oração principal. Nesse caso, eu fiz uma inversão. A oração principal aparece depois, né? Ela está aqui, ó. Para identificar a oração principal, primeiro nós precisamos identificar a oração subordinada. Como identifica a oração subordinada? Por essa mocinha que você vê aqui, ó. Então, como eu disse para vocês agora há pouco no início,
quer identificar o nome de uma oração, tem que identificar primeiro a conjunção. Por isso que eu trago aqui as principais conjunções das principais características aí. Então, embora, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, nem que, apesar de que, conquanto, malgrado, são conjunções que podem ficar no lugar dessa conjunção que você vê destacado em negrito nessa oração sublinhada. Embora estivesse aguardando a chegada do amigo, saiu para almoçar. Ainda que estivesse aguardando a chegada de um amigo, saiu para almoçar. Mesmo que, se bem que... E assim você vai substituindo. Conjunções condicionais. O VUNESP gosta muito de perguntar também as conjunções que indicam, claro, uma condição. Então, desde que estude muito, você será aprovado. O ser aprovado depende do estudar muito. Então, estudar muito aí é a condição de acontecer o que está na primeira oração, o que está na segunda oração, melhor, na oração principal. Então, para que isso aconteça, na verdade, aqui, ó, para que isso, na verdade, aconteça, o ser aprovado, ao contrário aqui, então nós vamos ter inicialmente aqui, ó, vamos iniciar olhando a oração principal, isso aqui precisa acontecer, é ser aprovado, ó, você será aprovado. Mas para que isso aconteça, é necessário primeiro isso aqui, ó, desde que você estude muito, né? Então essa é a condição, ó, o desde que é a condição, porque ele apresenta justamente uma expressão que indica a condição. E aí, é claro, você pode trocar, ó, caso estude muito, contanto que estude muito, a menos que estude muito, exceto se estudar muito, salvo se estudar muito, a não ser que estude muito, você vai trocando, que é exatamente o que você tem que fazer para se preparar para uma questão de conjunção. A gente tem aqui 99% de chance de cair isso em prova. A gente nunca fala 100%, porque a gente nunca tem uma certeza, temos convicção de que vai cair uma questão de conjunção, mas que normalmente cai. Então, isso que você tem que fazer, substituir uma conjunção por outra. Conformidade ou conformativa, ela vai trazer, claro, uma relação de conformidade, conforme, né? Você pode trocar, por exemplo, a polícia está trabalhando, segundo disse o delegado, para elucidar o crime, né? A polícia está trabalhando, você troca por exemplo, conforme, disse o delegado, como disse o delegado, consoante, disse o delegado. Cuidado com essa conjunção. Quando eu digo cuidado, é atenção, tá? Ó, atenção. Né? Uma atenção especial a essa conjunção consoante. Por quê? Porque ela é uma conjunção, quando aparece isso aqui na nossa cabeça. Fala, o que é isso? Consoante? Será que é aquilo que tem a ver com vogal e consoante? Né? Ó, isso aqui é outra coisa. Né? Isso aqui tem a ver com fonética. Essa consoante, que é escrita da mesma forma, dentro de um contexto, ela vai estabelecer uma relação de conformidade, que basta você trocar por conforme, por segundo, né? Por como. Consecutivas ou de consequência, fácil interpretar também. Ela traz uma consequência. O que acontece numa oração é consequência do que aconteceu na outra. Então, por exemplo, o que acontece na oração principal aqui vai trazer uma consequência, que é ficar afônico. Ó, repare que esse conjunto, tanto que ele indica uma consequência. Aqui as principais conjunções também, né? As expressões de consequência, tá? Sempre trocando, viu, pessoal? Sempre troca. Pega o período que eu dei aí como exemplo, substitui pelas conjunções, pelas principais. Eu trouxe aqui as principais, as que mais existem na gramática. Ninguém sabe todas, tanto é que eu sempre trago com reticências, tá vendo? Ó, né? Justamente porque podem existir outras conjunções, mas essas são as principais, é o que normalmente você vai encontrar na VUNESP. Se você pegar provas anteriores, aí você vai encontrar essas conjunções aí. Vamos para a próxima? Proporcionais ou de proporção ou de proporcionalidade. Eu trouxe aí os 3 nomes que eu já vi caírem na prova da VUNESP, tá? Tanto proporcionais, de proporção ou de proporcionalidade, tanto faz. Claro que vai estabelecer uma relação de proporção mesmo, você vai identificar pelo contexto. Ó. À medida que o corredor alcançava a reta final, ficava mais exausto. Tá vendo? À medida que, ó, a proporção que, tem aqui as principais conjunções, né? Então, ao passo que, quanto mais o corredor alcançava a reta final, mais ele ficava cansado, mais ficava exausto.
E assim vai, você vai substituindo dentro de um contexto para trazer essa ideia de proporção aí. De tempo também tranquilo, moramos aqui desde que o bairro foi fundado. Claro que você já percebeu, né, que existe um desde que como conjunção condicional, que nós acabamos de ver agora há pouquinho. E é claro que você vai dizer, e agora, como é que eu vou saber a diferença? Segura aí que nós já vamos chegar lá. Daqui a pouquinho você vai ver. Eu trouxe aqui, nesta aula, as diferenças de interpretação das conjunções que são idênticas, tá? Nós vamos ver já. Então, principais conjunções aqui de tempo, e aquele mesmo esquema, vai substituindo uma conjunção por outra para identificar que ela vai ter o sentido de tempo, né? E por fim, as de final, ou de finalidade, ou finais, né? Que estabelece uma relação de finalidade mesmo, vai encerrar, né? Então aqui, ó, vim à escola para estudar mais. Esse é o objetivo, você pode trocar lá por outras conjunções de igual valor, por exemplo, a fim de que, de modo que, de maneira que, de forma que. E uma atenção especial para isso aqui, ó. Dentro de um contexto, preposição para mais um verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo é o verbo terminado em R. Olha aqui, ó. Eu trouxe o exemplo para você, tá? Olha lá, preposição para mais um verbo terminado em R indica finalidade. Você pode substituir por a fim de, por de modo que, de maneira que, né? De forma que. Tanto faz. Sempre substituindo, né? Vim à escola a fim de que pudesse estudar mais, por exemplo. Vim à escola de maneira que pudesse estudar mais, de forma que pudesse estudar mais, e assim vai. Bom, resuminho, tá aqui as conjunções, são 9, né? Causais, comparativas, concessivas, condicionais. Não necessariamente nessa ordem, tá? Não tem problema. Você pode estudar na ordem que você quiser, mas o importante é que você conheça todas elas e que saibam que todas essas conjunções elas introduzem uma oração subordinada adverbial. Maravilha? Conjunção integrante Q e C, interessante que são só duas, fácil encontrar, ó. Elas introduzem as orações subordinadas substantivas. Atenção aí quem vai prestar o concurso para investigador e escrivão. Última prova de escrivão e investigador caiu questão sobre isso daí. Tudo bem? Lá em 2018 caiu. Bom, como é que eu identifico um Q e C como conjunção integrante? Eu trouxe aqui exemplos. Ó, é importante que todos compareçam à reunião. Não sei se virei amanhã. Insistimos em que você participe da festa. Temos necessidade de que as coisas sejam como estão. O importante era que todos viessem e o réu declarou isto, que agiu legítima defesa. Presta atenção nessas palavras destacadas, o Q e o C. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai cortar aqui, ó. Pode fazer em todas elas que dá certo, tá? Ó, todas. Aí você vai para a oração principal, que é a que está aqui, ó. Essa é a oração principal. Tudo bem? Por que eu sei disso? Porque onde está a conjunção é a subordinada, tá? A outra oração é a oração principal. Tudo bem? Legal. Para onde você vai? Você vai para o verbo da oração principal. Aqui, 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 tá vendo? Vai para o verbo, ó. Sempre o verbo, tá? Agora eu vou apagar aqui que ficou poluída a tela para vocês. Pronto, fui até o verbo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Cortei aqui, né? É importante, olha a pergunta que eu faço, ó. É importante o quê? Vejam que a resposta é o quê? Né? Você pode colocar importante isso? Sim, também dá. Também dá. Faça isso em todas, vai dar certo, ó. Não sei. Ó, não sei o quê? Vejam que a resposta é o C. Né? Insistimos. Insistimos em quê? Ó, cortei aqui e fiz a pergunta. Ó, e a resposta é o quê? Temos necessidade. Olha lá, se eu tenho necessidade de quê? Ó, a pergunta é de quê e a resposta é o quê? Você reparou? Em todas elas é a mesma coisa. Olha a próxima aqui, ó. O importante era o quê? Aí a resposta é que todos viessem. O réu declarou isto o quê? Aí a resposta é o quê? Se você cortar aqui, ó, faz um cortezinho, separa da outra oração para você identificar a palavra-chave, que é a conjunção, e faz a pergunta para o verbo da oração anterior. Né? É importante o quê? A resposta é o quê? Então é conjunção integrante. Não sei o quê? Se virei amanhã, a resposta é o C, conjunção integrante. Insistimos em quê? Né? Em que nós insistimos? A resposta é o quê? Conjunção integrante. Temos necessidade. Necessidade de quê? A resposta é o quê? Conjunção integrante. O importante era o quê?
que todos viessem, a resposta é o quê? Conjunção integrante. O réu declarou isto. Isto o quê? Que agiu de legítima defesa, a resposta é o quê? Conjunção integrante. Fazer como a gramática apresenta, isso, né? É importante isso. Isso o quê? Não sei isso, né? Isso o quê? Insistimos nisso, porque quem insiste, insiste em, né? Temos necessidade disso, né? De, preposição de mais o isso, igual a disso. Disso o quê? O importante era isso. Né? Aqui já tem até o isto, tá vendo? O réu declarou isto o quê? Tá? Se fizer a pergunta para o verbo da oração principal e a resposta for iniciada por que ou se, então com certeza é uma conjunção integrante, tá? Aqui, ó, conjunções com mais um sentido. Fácil, gente. Que, por que, pois, por quanto, como, desde que. Nós vamos ver todas essas. Elas têm mais um sentido. Olha como é simples você identificar. Conjunção que, por que, pois e por quanto, como é que eu sei que ela é explicativa ou causal? Vamos pelo contexto. Ó. Vá para casa que você não está bem. Saia da sala porque não presta atenção na aula. Estude bastante porque, pois, esse concurso é difícil. Faça logo a tarefa por quanto amanhã terminará o prazo. Você está vendo que eu sublinhei os verbos? Muito bem. Então, primeiro passo aqui. Ó. A conjunção que, por que, pois, por quanto. Elas apareceram antes do verbo. Né? Em todas elas aqui. Ó, antes do verbo. Ó, o verbo. Por isso que eu destaquei o verbo. Beleza? Tá, primeiro passo foi dado. Segundo passo. Primeiro é estabelecer que ela está antes do verbo, tá? E o segundo passo? O segundo passo é o seguinte, ó. As outras orações apresentam verbos que estão no modo imperativo, ordem. Ordem, pedido, conselho, sugestão, ó. Vá para casa, saia da sala, estude bastante, faça logo a tarefa. Então, isso indica que o que, por que, pois e por quanto certamente serão conjunções explicativas. Tudo bem? Então, tem a parte interpretativa aí também. Vamos para a próxima? Como é que eu sei explicativo ou causal? Aqui, ó, dá uma olhadinha na frase. Não compareci à reunião que não estava bem. Falei com ele porque precisava de algumas orientações. Chegamos tarde à festa, pois Júlia demorou para se maquiar. Temos pressa desse relatório por quanto está nos cobrando. Vejam que eu destaquei de novo os verbos aí, sublinhei. O que vai acontecer? Primeiro passo. As palavras que, por que, pois, por quanto estão antes do verbo? Sim. Aqui, ó. Estão antes do verbo, ó. Aparece aqui, aparece lá em cima, aparece aqui, aparece aqui. Segundo passo, as outras orações não apresentam verbos que indicam ordem. Ó, compareci, falei, chegamos e temos, não indica ordem. Então, se não indicou ordem, ela não pode ser explicativa. Ela vai ser o que, por que, pois e por quanto, elas serão causais. Tá? Então, vejam que a chave é o verbo da oração principal, né? Conjunção como? Causal conformativa ou de comparação ou comparativa? Tranquilo também, é só você substituir, ó. Como não estava bem, não fui à reunião. Porque não estava bem, não fui à reunião. Substituiu como porque, causa. Fizemos o trabalho como nos indicou. Fizemos o trabalho conforme nos indicou. Substituiu como por conforme, deu certo. Conformidade. Você é meiga como uma flor, você é meiga igual a uma flor, substituiu como por igual a, então, comparação. Então, basta você substituir o como pelas conjunções porque, por exemplo, conforme ou igual a. Essas expressões aí você vai identificar. Se for o porquê é de causa, se for o conforme é de conformidade, e se for igual a, comparação. Tá? O desde que nós vamos fazer a mesma coisa. O desde que pode ser causa, condição ou tempo, né? Temporal. Então, vou fazer a mesma coisa, substituir lá. Não saiu com os amigos desde que estava cansado. Não saiu com os amigos porque estava cansado. Desde que, porque, causa. Desde que seja persistente, será aprovado. Caso seja persistente, será aprovado. Troquei o desde que por caso, condição. Moramos nesse bairro desde que ele foi fundado. Olha o que eu fiz, ó. Tirei o que, coloquei o quando. Moramos nesse bairro desde quando ele foi fundado. Trocou desde que por desde quando, então com certeza ele é de tempo. Tá? Vamos fazer uma questão de prova, né? Questõezinhas de prova aqui, ó. Concurso do desenhista técnico pericial 2014. A palavra destacada estabelece no contexto relação sentido de. A palavra destacada é o se, né? Vamos fazer o seguinte, aquele mesmo esquema que a gente fez na aula 1, dá uma pausa no seu vídeo aí. Tenta responder a questão que eu vou vir com a resposta. Vamos lá?
Valendo. Condição, né, gente? C, condição. Se formos mais otimistas, caso sejamos mais otimistas, desde que sejamos mais otimistas, né? Não pode ser de causa, porque não tem ali, a C não tem conjunção causal. Não pode ser de tempo, porque o C nunca é uma conjunção de tempo, nem de consequência, nem de modo. Aliás, modo, nem existe a conjunção de modo. O que tem de modo é o advérbio, né? Portanto, aí, substituir por outro. Identifiquei o C como condição, que é a única que nós temos. Então, com certeza é condição. Veja que é uma prova da VUNESP, uma prova de desenhista, técnico pericial e questão simples. Né? Investigador, essa prova mais recente. Achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. As conjunções destacadas funcionam, respectivamente, para relacionar a oração principal, que eu comentei agora aqui, ó. A oração, olha lá, adverbial, substantiva, coordenada, adjetiva. Pausa o seu vídeo aí. Tenta fazer aquele esqueminha que eu fiz com aquela palavra que. Você vai identificar qual é a resposta. Valeu? Vamos lá. Substantiva por quê? Porque a palavra que, conforme nós vimos agora há pouco aqui, ó, olha o que eu fiz, ó. Cortei aqui, fui para a oração principal onde tem o verbo. Achei, qual a pergunta que eu fiz, ó? Achei o quê? A resposta é o quê? Então é conjunção integrante. Se é conjunção integrante, ela introduz uma oração subordinada substantiva. E a outra? Bom, a outra aqui é a seguinte. Olha a combinação aqui, ó. Os olhos eram mais velhos que, mais que, adverbial comparativa. Né? E pode trocar por igual a dentro de um contexto. Então, a conjunção, a primeira conjunção aqui, você ficaria entre esta e esta. Né? O que vai responder realmente é o mais que. Então, por exemplo, ó, você é mais alto que ele. Comparando. Né? Então, tem uma comparação entre essas duas orações. Sempre tem que olhar o contexto, viu, gente? Não é só a conjunção, tá? O contexto tem que ser olhado aí. Sempre. Bom, nós vamos lá para a próxima aula 13, vamos dar uma paradinha aqui. Essa próxima aula 13 aqui, nós vamos conversar sobre preposição, né? A gente vai ver aqui, no caso das preposições, função e sentido. Preposição tem sentido também, igual conjunção, ela traz uma interpretação na frase, ela traz um significado. E a gente vai ver pronome relativo também. Aliás, não só um pronome, mais de um pronome relativo. Vocês vão ver que os pronomes relativos, eles introduzem outro tipo de oração. Eu vou trazer na sequência justamente por isso. Porque as conjunções introduzem orações específicas, por exemplo, conjunção coordenativa, oração coordenada, ela introduz. Conjunção subordinativa adverbial, ela introduz uma oração subordinada adverbial. Conjunção integrante introduz uma oração substantiva. Vocês vão ver nessa aula 13 aqui na próxima que os pronomes relativos, eles introduzem orações subordinadas adjetivas. Tudo bem? Beleza. Muito obrigado pela atenção. Grande abraço para vocês. Bons estudos. Te espero lá na aula 3. Valeu, gente.